Oi, gente! Hoje vamos falar das melhores leituras de 2020 e eu escolhi para essa lista 20 livros. Por quê? Porque eu quis, gente, porque eu li 138 livros, isso mesmo, eu li quase 140 livros em 2020 e não tinha como escolher só 10, eu tive que escolher 20. Eu acho que 2020 foi um ano em que eu tive leituras assim bem memoráveis e eu tô bem feliz com isso. E pela primeira vez eu ranqueei a minha lista de melhores leituras. Eu nunca tinha ranqueado, foi bem difícil fazer essas escolhas, principalmente ali no segundo, terceiro lugar. Então, antes de começarmos, eu quero saber se você já é inscrito aqui do canal, porque se ainda não é inscrito, se inscreva também, já curtam o vídeo e ativem o sininho também para receber a notificação dos próximos vídeos. Ai, meu Deus, eu nem lembro mais o meu ranking. Em 20º lugar ficou Drácula, do Bram Stoker, um clássico que acabou atendendo todas as minhas expectativas que eu tinha dessa história. Muitas pessoas se decepcionaram e pra mim foi ao contrário. Eu entendi muito bem a forma que ele foi construída, porque que o Drácula não aparece tanto aqui nesse livro. Eu gostei muito dos heróis da história, como que tudo foi construído. Gostei muito da Mina, que foi minha personagem favorita, o Van Helsing também, gente. Eu gostei muito da história. Eu me diverti muito com ela e fiquei muito encantada em saber detalhes sobre o Drácula que eu não imaginava que eram características dele. Tinha muita coisa, né, que a gente pensa que sabe, mas não conhece realmente a história. Então, realmente foi um clássico que me surpreendeu muito, um dos meus favoritos em 2020. E tem vídeo aqui no canal também falando dele. A maioria dos livros que eu vou mostrar pra vocês vai ter vídeo, então vou deixar todos na caixa de descrição. Em 19º lugar, nós temos uma fantasia que foi A Rainha Exilada, o segundo livro da série Os Sete Reinos. O que mais me fez gostar desse livro é que eu achei ele bem parecido com O Nome do Vento, num sentido bom, porque eu gosto muito do Nome do Vento, então eu encontrei características semelhantes aqui, principalmente em relação a um personagem. Eu achei algumas atitudes e personalidade dele bem parecida com o Kvolt, me fez gostar mais ainda do livro. E nós temos aqui nesse segundo livro também um lugar onde eles ensinam feiticeiros, magos, ensinam várias coisas assim de guerra também, estratégias. É um lugar diferente, uma escola de magia, digamos assim. Então, pra quem gosta de fantasia, gosta muito dessa ambientação. Então, por isso que eu acabei gostando muito desse segundo livro e eu tô bem animada com os próximos. Eu tô com as expectativas bem altas, assim, depois de gostar bastante desse segundo livro. Em 18º lugar, temos a conclusão da trilogia Skari com A Tecela do Céu. Eu gostei bastante dessa conclusão, eu gostei bastante das personagens que nós temos aqui como protagonista. Nós temos duas protagonistas. E no começo é meio que aquele jogo de gato e rato, onde uma tem que perseguir a outra. Nós temos uma comandante de um exército atrás de uma ladra super famosa. E daí tem uma mitologia também que vai sendo apresentada aqui entre os capítulos, que no final as coisas se conectam e a gente vê aonde que essa mitologia se conecta com as personagens, e eu achei muito legal isso. Eu gosto bastante dessa série. E nós temos um romance sáfico aqui nesse livro, gente, e é difícil a gente encontrar fantasias com romance entre duas meninas, então você que procura, tem aqui nesse livro. E o mais legal também de ser a conclusão da série é que nós temos as 3 histórias entrelaçadas dos 3 livros. As histórias meio que chegam a um ponto em comum, então é muito legal ver esse entrelaçamento. O 17º livro também foi uma fantasia, que é O Clã das Freiras Assassinas. Eu li os 3 livros em 2020. Eu poderia colocar os 3, mas eu vou escolher o meu favorito dos 3, que é o 3º livro, gente. Eu gostei muito, muito do 3º. Ele me surpreendeu, mas também não me surpreendeu porque eu meio que já desconfiava. A surpresa que tem aqui nesse livro, meio que você desconfia, assim, no começo, mas quando acontece aquela coisa de
ai, que legal que aconteceu, que era isso mesmo. E daí você fica, assim, mais curioso ainda pra saber como que vai ser o desenrolar disso. E a série, no geral, foi uma fantasia bem diferente das outras fantasias que eu já li. É uma fantasia histórica, então ela tem bastante da política envolvida. E é uma fantasia adulta também, as personagens são bem mais maduras. É muito legal ver a garra delas em cada um dos livros. E a Anit mostrou muito aqui nesse terceiro, até porque ela foi a única das três que cresceu dentro do convento, que sempre viveu nesse propósito delas, então ela acaba sendo uma personagem bem interessante, por isso que foi o meu favorito. O vídeo dessa trilogia ainda não saiu, mas aguardem, porque vai sair esse mês ainda. Em 16º lugar, eu escolhi Um Lugar Bem Longe Daqui, da Delia Owens. Esse livro aqui é um drama e ele tem um thriller ali envolvido, porque é uma personagem que cresceu no pântano e ela foi uma menina assim abandonada e ela teve que crescer sozinha e ela passa por muita coisa e você acompanha assim praticamente a vida inteira dela aqui nesse livro. Mas a história do presente envolve o thriller da história, porque um homem foi encontrado morto e daí a gente tenta encaixar aonde que a Kia entra nessa história, né? O que tá acontecendo com ela ali no presente, o que aconteceu com ela no passado. E esse livro aqui acaba sendo emocionante, acaba sendo muito tocante, porque você acompanha muitos momentos de vida dela, você acompanha a vida dela de abandono, e ela é só mais uma garota que não quer ficar sozinha, ela também quer encontrar um amor, quer encontrar alguém pra ficar ao lado dela, e ela acaba sofrendo tanto, sabe, com decepções, ela se decepciona com pessoas e isso te toca muito aqui durante a leitura. Então foi uma história assim bem inesquecível e uma leitura bem gostosa de ler também. Em 15º lugar, eu escolhi A Troca, da Beth O'Leary. Gente, eu tenho essa edição do Intrínsecos, mas ele tem essa capa aqui. Eu gostei muito desse livro, eu me diverti muito com ele, eu gostei muito da personagem da Eileen, que é uma senhorinha de mais de 80 anos, ou 79. Agora não lembro se ela tinha 79 ou já tinha passado dos 80. Acho que ela tinha 79. E o marido dela largou ela por outra, e ela não quer ficar sozinha, ela quer encontrar um novo marido, um novo amor. E daí ali na cidade dela, ali onde ela mora, é uma cidadezinha que não tem muita opção para ela namorar, então ela aceita o desafio da sua neta de ir para Londres e fazer encontros virtuais com os caras da cidade grande. E daí a neta e a avó trocam de lugar, né? Trocam de casa ali por 2 meses. A neta também passa a fazer algumas atividades da avó, porque ela é workaholic e deram férias forçadas para ela, e daí ela quer se ocupar com outras coisas e ela acaba fazendo todas as atividades que a avó fazia. E também o livro fala muito sobre família, porque aconteceu algo que abalou muito essa família e daí precisa haver conversas, precisa haver reconexão ali da mãe com a filha. E daí nós temos também esse relacionamento com a avó, que é muito fofo. Então é muito legal toda essa construção de família que o livro traz. O romance é legal também, mas acaba não sendo tanto o foco assim da história. Eu acho que o foco principal, o que mais brilha nesse livro, é a Eileen, gente, porque ela é maravilhosa, uma das melhores personagens que eu li em 2020. Em 14º lugar, eu coloquei Minha Sombria Vanessa. Gente, esse livro foi muito impactante, muito mesmo. Ele é um livro muito bom, mas também é um livro muito pesado, é um livro com uma carga muito tensa, que te dá raiva, assim, durante a leitura. É um livro que mexe muito, assim, com o leitor, e ele fala de um assunto sério e tratado de uma forma muito importante, que é o abuso, não só sexual, mas também psicológico. Acho que principalmente o psicológico. E ele também envolve ainda mais
um envolvimento de um professor com uma aluna menor de idade. Então é uma história assim bem polêmica, mas o que nós aprendemos aqui com a personagem acaba sendo muito memorável para o leitor. Foi isso que eu senti ao ler esse livro. A personagem, ela não se considera uma vítima, ela acha que ela viveu uma história de amor, que ela não era vítima de um abusador, de um cara que se aproveitava dela, de um cara que manipulava muito a cabeça dela. E daí a gente vai vendo ao longo da história ela enxergando algumas coisas que ela não enxergava. E nós vemos também o que acontecia no passado, que são as partes assim mais tensas. E então nós temos uma vítima que não se reconhece como vítima. Então é essa construção que o livro quer trazer, da gente tentar entender a cabeça dela, né, do que se passava naquela época, o que ela pensa agora que não desconstruiu isso, sabe? O quanto é difícil para ela aceitar que é uma vítima. Então, o livro é incrível, gente. Ele é muito bem escrito, ele é incrível mesmo. Mesmo ele trazendo essa história tão pesada e tão feia, né? No caso, o que aconteceu com ela é algo assim horrível. Mas é um livro muito bom. É isso que eu tenho pra falar pra vocês, gente. Leiam esse livro, ele é muito bom mesmo. Em 13º lugar, temos mais uma fantasia que é God's Grave, O Espetáculo Sangrento, o segundo livro das Crônicas da Quase Noite. Esse livro aqui me fez surtar durante a leitura. Eu tava começando ele assim, sem dar muita trela, e daí começou reviravoltas atrás da outra. É aquele livro que você virava a página, pá, vinha uma revelação, virava a página, outra revelação, uma atrás da outra. Mas o que mais me impressionou é que o autor entregou tudo que a gente queria aqui nesse livro, no quesito de responder tudo que a gente queria. A personagem, ela tem um grande propósito na história e ela consegue chegar nesse final no segundo livro, gente. Vocês têm noção disso? O autor não ficou enrolando pro terceiro livro. No terceiro livro acontece uma coisa totalmente diferente. A história muda de direção, então isso foi o que mais me impressionou aqui no segundo livro, foi que o autor entregou o que a gente mais queria. Você encontra no final desse livro, então ele tem um final muito bom, é um dos melhores finais de fantasia, é no segundo livro de As Crônicas da Quase Noite, até porque o terceiro livro eu me decepcionei bastante, eu gostei muito mais desse segundo, e ele é um dos meus favoritos do ano, porque eu realmente surtei, assim, com o final desse livro, foi uma leitura, assim, bem legal, e ele também foi uma fantasia muito sangrenta, aqui temos diversas cenas assim de gladiadores, sabe? Que remete muito à Roma antiga, então acaba sendo uma história assim cheia de ação também. É muito bom o segundo livro, ele é o meu favorito da trilogia. Em 12º lugar, eu escolhi Recursão, gente, porque não tem como você surtar também com esse livro. Eu li ele bem no começo do ano e ainda me lembro muito bem da sensação de ler ele. Ele acaba tendo um grande mistério ali no começo e depois, quando você descobre o que tá envolvendo esse mistério, você não consegue mais largar o livro e você cria, assim, várias teorias e daí meio que acontece uma coisa que já desfaz tudo que você tinha entendido. Você fica louco lendo esse livro, porque quando você pensa que entendeu, você não entendeu. Tem outras coisas por trás. É muito doido, então acaba sendo uma leitura incrível, muito frenética. Chegando mais pro final do livro, eu lembro que ele tinha enrolado um pouquinho ali numa parte que eu já tinha entendido, né, o que estava acontecendo. Eu já queria chegar pro final e o final, assim, é aquela coisa que fica no ar, que você pensa, cadê a última página, gente? Definitivamente você pensa que tá faltando uma página no livro. Ele é muito bom, é um livro de ficção científica que entrou ali pros meus favoritos. Assim como Matéria Escura, que eu li no outro ano e favoritei no outro ano. Em 11º lugar, ficou Teto para Dois. Quando eu terminei de ler A Troca, eu até estava pensando que eu tinha gostado mais da Troca do que Teto para Dois. Mas Teto para Dois, gente, é uma história que não sai da minha cabeça. Todos os dias eu lembro dessa história. Ela mexeu muito comigo porque eu me identifiquei com algumas situações que aconteceram aqui
por causa do relacionamento abusivo da Tiffy, né? Ela saiu de um relacionamento com um cara muito manipulador e daí ela acaba conhecendo o Leon, né? Que divide o apartamento com ele. Nós vamos ter aí esse romance que acontece de uma forma bem inusitada, né? Eles conversam por post-its. Mas eu acho que o mais importante nesse livro é que ele traz também essa mensagem da personagem se reconstruindo e tentando entender que o relacionamento que ela tinha era tóxico, que não fazia bem pra ela, que ela pode sim encontrar outra pessoa que vai gostar muito dela e vai valorizar ela. Então eu senti ao ler esse livro que eu era muito amiga da Tiffy. Sabe quando você lê um livro e você quer abraçar a personagem, dizer pra ela que vai ficar tudo bem? Eu queria muito, sabe, ser essa amiga da personagem e abraçar ela assim durante a leitura. Então por isso que foi uma leitura inesquecível pra mim. Eu gostei muito desse livro, ele é muito bom. E chegamos no top 10. Gente, agora só tem livraços. Em 10º lugar ficou Verity, da Colleen Hoover. Apesar de ele ser muito polêmico, de muitas pessoas não terem gostado dele, eu não entendo isso, porque eu surtei com esse livro. Eu surtei e eu não conseguia dormir e eu sonhei com esse livro, porque eu não tinha conseguido terminar ele, eu tinha que dormir. E quando você chega na última página do livro, gente, você fica chocado com o que a autora faz e brinca com a nossa cara ali no final do livro. Na verdade, o livro inteiro é chocante, porque nós temos um artefato aqui na história que quando a personagem encontra, acaba mostrando revelações chocantes, assim, para nós leitores. Acontecem cenas que você fica muito chocado, você se sente muito horrorizado. E daí, eu nunca tinha sentido isso, sabe, com outro livro. E você fica muito curioso para descobrir algumas coisas que estão acontecendo ali naquela casa, né? Que uma escritora sofreu um acidente e ela não pode terminar a série de livros. E daí, contrata uma outra escritora para continuar a série. E daí, a protagonista é essa escritora que vai continuar a série da Verity. A Verity é o nome da outra personagem. E daí nessa casa nós temos também o marido da Verity, o filho dela, que é um piazinho estranho, e o marido também é estranho, e o que aconteceu ali com a Verity, o que tá acontecendo ali com ela também é muito estranho. É muito estranho, gente, tudo que acontece aqui. Você quer muito descobrir o que aconteceu e se é verdade, se é mentira. É muito surto esse livro, e eu gosto muito de histórias assim, que deixam a gente pirado, que deixam a gente envolvido. O único ponto negativo é que ele tem muitas cenas hots, muitas cenas de sexo, mas como o livro é curtinho e passava tudo muito rápido, não me incomodou tanto, sabe, como me incomodaria em outros livros, porque eu achei que a história assim andava muito rápido. Mas eu realmente me surpreendi muito com ele, e ele tem aquele final que faz o leitor pensar muito e discutir com outros leitores também sobre o final dele, então isso é muito legal. Em 9º lugar, eu escolhi Novembro de 63, do Stephen King. Gente, que livrão! Não só pelo tamanho, mas o conteúdo dele é incrível. Nós temos aqui um grande drama, que na verdade é uma grande história de amor. E também é uma história de viajantes no tempo. Gente, é uma mistura de tudo esse livro. E é uma história também baseada muito em fatos reais, porque nós temos aqui o assassinato do presidente Kennedy, né? Que é o título do livro, foi a data do assassinato. Então, tudo que está envolvido nisso, tudo que o personagem acaba se envolvendo aqui, teve muita construção histórica, muita pesquisa que o autor teve que fazer. O livro também traz muitas críticas sobre algumas coisas daquela época também, principalmente o racismo, o machismo também, nós encontramos aqui por conta de uma outra personagem que aparece. O livro aborda muitos temas e ele traz, assim, uma história de amor, assim, de plano de fundo, que faz com que você crie muita empatia pelos personagens. Eu acho que o Jack é um dos personagens mais empáticos do Stephen King, onde você se afeiçoa muito a ele, você gosta muito dele, você torce
por ele. Até porque o Stephen King escreve mais thrillers e terror, né? É mais difícil ter personagens tão queridos assim. Então esse livro aqui me conquistou muito, eu gostei muito dele e eu fiz uma leitura conjunta que também foi muito legal porque nós criávamos várias teorias sobre o que estava acontecendo e tentava adivinhar o que ia acontecer no final, as consequências do que é levado aqui ao longo da história. Tem consequências no final que são bem curiosas, assim, então eu amei muito esse livro. Em oitavo lugar ficou A Musa dos Pesadelos, da Laini Taylor, que é a conclusão e a continuação de Um Estranho Sonhador. Eu não só gostei muito de como terminou a história, mas esse livro aqui foi uma leitura muito agradável, uma leitura muito prazerosa. Para quem gosta de fantasia, é muito legal você encontrar um livro de fantasia onde você se sinta tão bem, sabe? Aproveitando cada detalhezinho, onde você é colocado em uma mitologia, em um mundo totalmente diferente. E aqui também a autora faz algo assim inimaginável. Tem muitas coisas que parece que a minha imaginação era muito pobre pro que foi criado aqui, de tão incrível que é, de tão diferente e estranho que é ao mesmo tempo. E é tão bom você ler um livro de um gênero que você gosta tanto e encontrar todos os elementos que você gosta de ler. É aquele livro que eu termino de ler e tô muito feliz. Foi isso que eu senti lendo o primeiro livro e eu senti a mesma coisa lendo esse segundo. Eu me senti muito feliz, assim, ao final da leitura. Foi uma leitura que me fez muito, muito bem. É muito gostoso de ler e eu recomendo muito. Também vai sair um vídeo aqui no canal sobre a duologia. E outra fantasia que me fez muito, muito bem é a que ficou em sétimo lugar, que é O Feitiço dos Espinhos. Aqui também aconteceu a mesma coisa, aquela fantasia que eu já tava com expectativas altas e a autora ainda conseguiu me surpreender muito, me entregando outras coisas que eu não esperava. Ele é uma fantasia de volume único, onde nós temos uma biblioteca mágica com livros mágicos que sussurram e meio que estão vivos e podem se transformar em monstros. É algo bem diferente também. A nossa personagem acaba entrando em uma situação no qual ela meio que vai abrir os olhos para esse mundo dela, para coisas que estão acontecendo, coisas que ela sempre foi ensinada que era de uma forma, mas na verdade não era bem assim. Ela acaba conhecendo um feiticeiro. Ela vai ter que meio que se aliar a ele por causa de uma situação que acontece aqui no livro. E os feiticeiros, gente, conseguem os seus poderes através de pactos com demônios. Então nós temos uma fantasia meio sobrenatural aqui também, dessa mitologia aí dos demônios com os feiticeiros. É bem interessante você descobrir como que funciona. E isso nos traz também outro personagem muito interessante, que é o Silas. E ele acaba sendo um personagem secundário que rouba a cena. E eu também gosto muito de histórias com personagens assim. E eu amo tanto, tanto esse livro. Eu fiquei muito, muito feliz de ter gostado dele. Foi também aquela fantasia que me fez muito bem, que me entregou tudo que eu queria e mais um pouco. E até dá muita vontade de você querer mais, de você querer uma continuação. Mesmo ele sendo um livro único, você quer saber mais sobre esse universo, sobre esses personagens. Eu queria mais. Em sexto lugar, mais uma fantasia, que foi Corrente de Ouro, da Cassandra Clare. Eu amo a Cassandra Clare, gente. Um livro dela não poderia faltar aqui na minha lista das melhores leituras, porque a cada nova série dela, eu vou me surpreendendo cada vez mais. A escrita dela vai melhorando e o mais legal são os personagens que ela cria. Os personagens dela são incríveis nesse livro, porque tem muitos e você gosta, assim, praticamente de todos. Tem praticamente 3 personagens principais, que é a Cordélia, que é essa da capa, e daí 2 irmãos, que é a Lucy e o James. Eu gostei muito dos 3 personagens, eu gostei muito do que estava envolvido aqui nesse livro, porque é algo bem diferente, inédito no mundo dos Caçadores de Sombras, que eu não posso falar muito, que dá spoiler, mas meio que envolve poderes mágicos. É só isso que eu posso falar. É muito legal, gente. Eu fiz live de leitura aqui no canal com outros booktubers. Muita gente participou da live e acabou sendo memorável pra mim também por conta disso, porque nós fizemos várias discussões, tivemos vários surtos sobre o livro. E ele tem um romance também que você torce muito pelo casal e é muito legal de acompanhar. Então eu amei muito e tô bem animada assim pro segundo livro. Eu acho que eu vou gostar muito dele.
Agora chegamos no top 5 e em quinto lugar ficou O Conde de Monte Cristo, mais um clássico favoritadíssimo. E esse livrão aqui, gente, sem palavras. O quanto você se envolve na leitura. Não tenham medo de ler esse livro, porque a leitura é muito fluida, é um novelão, assim, acontece muita coisa que você se envolve, que você fica curioso para saber como que vai se desenrolar as coisas. E é uma grande história de vingança. Então, você vê o quanto o personagem também muda através dos anos, o quanto ele planeja tudo isso, sabe? É um grande planejamento, onde tá tudo muito detalhado, onde você pensa que não tem o dedo dele, tem. E ele também tem várias personalidades e às vezes você nem imagina que era ele e era ele. É muito legal, gente, é muito legal mesmo esse livro, você se diverte muito com ele, ele não é nem um pouquinho cansativo, nenhuma paginazinha desse livro vai te cansar. Pelo menos aconteceu isso comigo, eu estava envolvida em todos os momentos aqui nesse livro e foi com certeza uma leitura memorável, foi o maior livro que eu li até agora. Os Miseráveis vai desbancar ele, mas foi uma leitura que eu vou guardar para sempre, para minha vida toda, até por causa das discussões, das conversas que a gente teve em grupo, porque foi feita a leitura conjunta dele. Foi muito mais legal para enriquecer a nossa experiência de leitura. Então foi perfeito, gente. Eu li ele no momento certo e gostei muito dele. E, gente, 2020 foi um ano que eu me entreguei para os romances. Vocês vão ver isso aí em um próximo vídeo, que eu li mais romance do que fantasia em 2020. Vocês acreditam nisso? As melhores leituras do ano é dessa mulher incrível, minha autora favorita do ano, Taylor Jenkins Reid. Eu sei que muitos de vocês devem estar cansadíssimos, enjoados de ver o livro dessa autora, de ouvir falar sobre ela, mas, gente, ela me conquistou muito. Eu amei demais os 3 livros e eu até nem estava conseguindo escolher o ranking dos 3, porque pra mim cada um deles trouxe experiências diferentes, sabe? Eles são um totalmente diferente do outro e eles me conquistaram assim de forma diferente e é tão bom, sabe? Foi os melhores romances que eu li o ano passado. Então eu acho que eu vou escolher em quarto lugar Amores Verdadeiros. Esse livro aqui foi bem pessoal pra mim, porque eu me identifiquei bastante com a personagem. Eu acho que os pensamentos dela, a forma dela pensar sobre relacionamentos, sobre seguir a vida dela e para um futuro de mudanças, é muito o que eu penso, sabe, sobre a minha vida. Eu me identifiquei muito com os pensamentos dela, apesar da situação no que acontece com ela ser bem inusitada e nunca acontecer comigo, né? Ela teve um marido que voltou dos mortos e ela estava noiva de outro e se envolveu aí em um triângulo amoroso bem difícil. E você compreende muito com ela o quanto é uma situação delicada, sabe? Mas ela tá bem convicta de si, do quanto ela tem que pensar nela, né? Não pensar ali nos 2 amores verdadeiros. Ela tem que pensar nela e essa mensagem é linda do livro. Então eu me identifiquei muito com isso e por isso que foi um livro bem pessoal pra mim. Em terceiro lugar, então, ficou Daisy Jones and the Six. Eu gostei muito desse livro também, é uma história que parece que vai crescendo cada dia que eu lembro desse livro, dessa história, porque nós temos aqui personagens bem perfeitos, eles são uma banda assim de rock and roll, drogas, sexo, eles fazem muitas burradas, principalmente a Daisy, ela erra muito, e daí tem o outro protagonista do livro que é o Billy, também, gente, ele acaba assim aprendendo muita coisa e é muito interessante acompanhar e saber a trajetória desses 2 personagens e também dos outros integrantes da banda. Esse livro aqui praticamente é um documentário de banda, sabe? Quando você assiste aqueles documentários, parece que é assim quando você tá lendo, porque ele é todo feito em forma de entrevistas, mas vai contando situações que aconteceram, que é como se você voltasse e enxergasse aquela cena acontecendo, sabe? Então é muito legal. E o mais legal também é que a banda parece muito real, você meio que sente a química deles na hora de compor as músicas, todos os detalhes que tem a respeito disso é muito legal. Deles
criando as músicas, colocando os seus sentimentos, o que tá acontecendo com eles naquele momento, nas letras das músicas. E depois a química dos dois cantores no palco, parecia que você sentia isso. E também dos dois ali tendo que lidar como líderes, né, da banda e do sucesso deles, sabe? É muito, muito legal esse livro. E em segundo lugar ficou, então, Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, porque a Evelyn Hugo também foi uma das personagens mais interessantes que eu li no ano passado. Ela é uma atriz de Hollywood que viveu muitas coisas, viveu um grande sucesso na carreira dela e ela teve aí 7 casamentos. Então ela sempre se envolveu assim em escândalos, polêmicas, todo mundo quer saber sobre ela. E agora quando ela tem 80 e poucos anos, ela vai contar para uma jornalista a sua vida, a sua biografia, digamos assim. E daí você acompanha essa personagem que parece tão real também. É algo inexplicável, gente. Ela não é perfeita. Você enxerga tudo aqui. Ela até diz que vai falar os podres dela e você percebe assim a garra dela para enfrentar tudo que ela já enfrentou, o quanto que ela tinha que ser desse jeito dela, que as pessoas viam, e o quanto as pessoas não viam da verdadeira Evelyn. Tem muita coisa que as pessoas não sabiam, sabe? Os verdadeiros sentimentos dela, quem que ela realmente amou ao longo desses anos todos. Digamos, está revelando todos os seus segredos e você se surpreende muito com algumas coisas, você sente raiva de algumas coisas, você se apaixona em muitos momentos aqui com ela também. É um livro cheio de emoções e com uma personagem muito diferente, muito interessante. E a minha melhor leitura de 2020, gente, em primeiro lugar foi Jane Eyre, da Charlotte Brontë, um clássico. Quem diria? Eu nunca imaginei que eu ia favoritar tanto assim um clássico, gente, e aconteceu com esse e o Conde de Monte Cristo. Porque, gente, eu comecei esse clube de leitura de clássicos porque eu não lia clássicos e eu queria ler clássicos. Eu comecei esse hábito por causa do clube. E eu estou extremamente apaixonada por essa história da Jane Eyre. Eu gostei muito da personagem, muito da trajetória dela. E eu gostei muito da escrita da autora. Porque é uma escrita envolvente que eu tava interessada em cada página, em cada detalhe, em cada ambientação que ela colocava, que é aquela coisa gótica também. E é uma história, assim, de uma grande trajetória, onde você sofre, onde você fica feliz, onde você torce pela personagem, onde você fica com raiva de algumas coisas que ela faz também. É um mix de emoções também, e o livro também é uma mistura de muitas coisas. Ele tem romance, ele tem mistério, até um pouquinho de terror, e é claro, ele tem muito drama, assim, ele tem um pouquinho de tudo, então você se diverte muito ao longo da leitura. Foi uma história, uma trajetória que, sei lá, gente, me tocou, me conquistou. Eu simplesmente estava lendo muito feliz, muito interessada, gostando de cada detalhezinho, e vai ser uma história que vai ficar para sempre, assim, na minha memória. Eu fiquei muito feliz de encontrar um livro, assim, que eu posso dizer, ó, meu livro favorito é tal. Eu nunca tinha um livro, assim, para falar, e agora eu posso falar desse, porque com certeza vai ser um livro que eu vou levar por muito, assim, na minha vida. E ele totalmente, assim, me tirava da zona de conforto, né? Eu acho que por isso que ele me impactou tanto também. E foram essas as minhas melhores leituras de 2020. O vídeo vai ficar bem grande, então eu espero que vocês gostem. Mas antes de encerrarmos, eu tenho uma grande surpresa para vocês. Vai ter um sorteio de 2 livros que estão nessa minha lista, que são os 2 livros da Beth O'Leary, O Teto para Dois e A Troca. Vão ser 2 ganhadores, cada um vai levar um dos livros. Então, se você quiser conhecer essa autora, ou se você ainda não leu um dos livros dela, preenche um formulário aqui na caixa de descrição. Também deixem um comentário, porque ela é uma autora muito legal também, né? Além da Taylor Jenkins Reid, foi outra autora aí que eu favoritei 2 livros esse ano. Não se esqueçam que tem vídeo da maioria desses livros que eu mostrei pra vocês, então se vocês se interessam em ler algum deles, vejam os vídeos. Aqui na caixa de descrição também tem os links para comprar eles, que vocês ajudam bastante o canal. Aqui do lado vai ter a playlist de melhores e piores leituras dos outros anos, para vocês verem também. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!